Ahkam em resumo: compra e venda. Grande parte do nosso tempo diário é utilizado fazendo compras ou vendas. Devido à sua importância, este conceito é discutido de forma detalhada nas leis islâmicas. Neste episódio, discutiremos algumas das regras relativas à compra e venda. De acordo com as leis islâmicas, vender é a transferência de propriedade de algo de uma pessoa para outra, por um determinado preço. Em primeiro lugar, vamos rever as características do comprador e do vendedor. Cada um deles deve estar mentalmente sã. Uma pessoa sem sua sanidade mental não tem permissão para negociar. Para um indivíduo que não possui controle do que gasta, há regras específicas. Eles devem ter alcançado a puberdade. Em alguns casos específicos, vender para um menor de idade é permitido, como, por exemplo, vender para um menor que tenha alguma autorização. Eles devem ser livres e dispostos a comercializar, e eles devem ser os proprietários ou legitimamente autorizados a comprar ou vender mercadorias, como alguém que tem esse direito por procuração. Revisemos então as regras referentes às mercadorias e ao que é obtido em troca. Primeiro, a quantidade, peso, especificações, preço e tudo o mais que influencia o valor deve ser conhecido por ambos. Segundo, tanto a mercadoria como o que será negociado devem ser possíveis. Por exemplo, um peixe, enquanto estiver nadando livremente no oceano, não pode ser vendido ou comprado. Terceiro, tanto a mercadoria ou o que está sendo negociado devem ser transferíveis. Portanto, o que estiver extraviado ou roubado não pode ser negociado. Depois de conhecer as condições, começaremos pela compra. Os passos essenciais de acordo com as leis islâmicas são: o primeiro passo é que o comprador e o vendedor devem especificar as mercadorias e o preço. Por exemplo, este livro custa 1.000. O preço do livro pode também ser outra mercadoria em troca. Por exemplo, este livro por 10 lápis. O segundo passo é a oferta e a aceitação. Um deve fazer sua oferta e o outro deve aceitá-la. A expressão verbal não é necessária. Qualquer ação que expresse consentimento é suficiente, como quando o cliente pega algo, disponibiliza o dinheiro e o vendedor pega o dinheiro demonstrando sua aceitação. A terceira etapa é que a negociação ocorra após o acordo no local. Caso ambas as partes concordem em adiar a negociação, existem regras diferentes a serem seguidas. Dependendo do tipo de pagamento, entrega e tipo de mercadoria, existem 4 tipos de contratos. Contrato em dinheiro. Este contrato é quando ambos concordem em trocar mercadorias logo após o acordo. Venda a crédito. Este contrato é quando ambos concordem com a entrega imediata da mercadoria, mas o pagamento é a prazo. A data de pagamento deve ser determinada. Caso contrário, o contrato será anulado. Contrato de pagamento antecipado é a compra de um item na qual apenas as especificações são definidas antes da venda, mas não o item exato, como a entrega a ser feita posteriormente. Venda de ouro e prata em contrapartida a ouro e prata. Se ouro é vendido em contrapartida de prata ou vice-versa, a transação é válida, mas a troca deve ser imediatamente após o acordo. Caso contrário, perderá a validade. Venda de ouro por ouro ou prata por prata só é permitido se forem iguais no peso ou quantidade.
Uma nota importante: você sabia que existe um tipo de riba ilícito na compra? Riba não ocorre apenas em empréstimos e negociações com juros. Em alguns casos, a compra pode ser considerada riba, o que é haram. Por exemplo, ao vender uma mercadoria que é negociada por peso ou medida, há uma taxa mais elevada contra a mesma mercadoria, como vender 3 quilos de trigo por 5 quilos de trigo, mesmo que sua qualidade for diferente. Isso é considerado riba ou usura e é haram. Para obter mais informações, consulte os livros de jurisprudências. É possível cancelar uma transação? Se sim, como? Se uma compra for feita, não pode ser cancelada, exceto pelo consentimento de ambos os lados. Em algumas situações específicas, o comprador ou o vendedor podem adquirir a opção, em árabe khiyar, ou seja, escolha, de cancelamento. Vamos revisá-los brevemente. 1. Opção em atraso. Se uma das partes não paga ou não entrega no prazo acordado, a outra parte tem o direito de cancelar a negociação. 2. Opção em majlis ou sessão. Ambas as partes têm a opção de rescindir o contrato antes de deixar a reunião ou sessão de negociação. 3. Opção no caso de injustiça ou fraude. Se alguém por engano vender algo por um preço muito barato ou o cliente comprar algo por um preço muito alto em comparação com o preço comum, ou ainda se algum equívoco tiver ocorrido, então a parte prejudicada tem a opção do cancelamento. A parte lesada deve tomar essa medida logo que perceber o engano. 4. Opção na observação. Se a qualidade da mercadoria no momento da entrega não corresponder ao que foi informado ou se viu antes, o cliente tem o direito de cancelar. 5. Opção em defeitos. Se a mercadoria fornecida ou o que for o objeto em troca estiver com defeito, qualquer uma das partes tem o direito de cancelar. O defeito aqui deve ser algo considerável, e esta opção deve ser exercida assim que se perceber a irregularidade. 6. Opção nas condições estipuladas. Se ambas as partes concordam que ambos ou um terceiro tem o direito de cancelar a transação dentro de um tempo limitado, então qualquer uma das partes poderá cancelar dentro desse prazo. E por último, se o item vendido ou trocado numa transação for um animal, a pessoa que o adquirir terá o direito de cancelar a transação dentro de 3 dias. Algumas transações proibidas e haram no Islã. É haram vender cerveja, licores ou quaisquer intoxicantes, até mesmo vender uvas para alguém que fabrica vinho. Vendas de porcos, cães que não sejam de caça e carniça não são permitidas. Bilhetes de loteria e artigos de jogos de azar como dados e xadrez. Venda e compra de coisas que são utilizadas exclusivamente para atos haram, como instrumentos musicais haram, não são permitidas. Até vender matérias-primas para quem as fabrica é haram. Qualquer comércio com um opressor naquilo que o auxilia em sua opressão não é permitido. Vender o Alcorão para um descrente que pretende insultar a crença do Islã não é permitido. E finalmente, ihtikar, que é armazenar alimentos com o intuito de criar um monopólio, controlando assim o preço de mercado, é haram.